Lúcio. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, né? Que a alegria do Senhor possa inundar a sua vida. Eu vou meditar com os irmãos. Na verdade, essa mensagem, durante a semana, na verdade, durante o mês, né? Ela foi muito especial para mim. Deus falou muito ao meu coração. E eu espero que Deus também possa falar ao seu coração. Excepcionalmente, irmãos, veja bem, excepcionalmente, tá? A mensagem vai ser tópica, né? Mas, como eu disse, o Hernandes Dias Lopes, uma vez, ele estava pregando uma mensagem tópica, e aí ele falou: olha, mesmo quando for tópica, precisa ser expositiva, né? Então eu vou no máximo possível, me ater à LEA, que a regra da mensagem expositiva, né? Que é a LEA, que é ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra, tá bom? Então, eh, nós vamos estudar, queridos, e na verdade refletir. Eu digo estudar porque como, eu sou da área do ensino, então, tudo para mim já é estudar, né. Então, nós vamos meditar e refletir sobre a alegria que existe em Jesus Cristo, tá. E nós vamos refletir sobre o livro de Filipenses. Filipenses foi um livro que o apóstolo Paulo escreveu, e ele fala muito nesse livro da alegria que existe em Cristo. Então, constantemente, só para os irmãos terem uma ideia, durante o livro todo, que é um livrozinho pequeno, com 4 capítulos, a palavra alegria e os derivados da palavra alegria, né, como alegrar, regozijar, aparece mais ou menos 18 a 20 vezes no livro, né, dependendo da tradução, né. Então, um livro que fala muito de alegria. E o que me chama a atenção é que a pessoa que escreveu o livro da alegria ele não escreveu o livro de um palácio. Ele não escreveu esse livro, né, em uma situação maravilhosa, mas ele estava na prisão. Paulo estava na prisão. E ele fala: "Regozijai-vos sempre no Senhor". Outra vez vos digo, regozijai. Na outra tradução fala: "Alegrai-vos no Senhor". Outra vez vos digo: alegrai-vos. Né, então, nós vamos, falar sobre a alegria que existe em Cristo. Mas, antes da gente entrar no livro, a gente fazer uma divisão por tópicos, né, por capítulos. Cada capítulo vai ser um tópico, e aí a gente vai meditando em cada um dos pontos, citando sempre as escrituras, né, fazendo alé, tá bom? Eh o livro de Filipenses, como eu falei, Paulo, quando ele fundou essa igreja, ele fundou na sua segunda viagem missionária, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né. Ele Interessante que a Bíblia fala que Paulo, estava querendo ir para pregar na Ásia, e o Espírito Santo o impediu. E aí, quando ele estava em Troade, num sonho, ele vê um homem dizendo: "Olha, passa-nos a Macedônia e ajuda-nos". Se fosse outra pessoa, dizer: eu acho que eu dormi com o estômago cheio, né, passa a Macedônia e ajuda-nos". Mas Paulo entendeu que era a vontade de Deus, aí ele foi para Macedônia. Lá na Macedônia, a cidade de Filipos foi a primeira cidade da Europa, querido, da Europa, a ser evangelizada, tá. E a cidade de Filipos, ela é interessante porque ela era uma colônia romana, né. Quando Paulo chega ali em Filipos, ele está pregando numa reunião de oração, e uma irmã chamada Lídia de Tiatira, vendedora de púrpura, acaba se convertendo. Logo mais adiante, uma jovem possessa, que era escravo e possessa de um espírito de adivinhação, ela acaba sendo liberta. E por ser liberta, os seus donos acabam prendendo injustamente Paulo, levando ele ao cárcere, e lá ele é açoitado. Há um grande terremoto, e todos são livres ali da prisão. O carcereiro quer se suicidar, e aí Paulo fala: "Homem, não te faça nenhum mal". E aí o carcereiro se converte ao Senhor Jesus, né, ele abre o seu coração e entrega a sua vida a Jesus ali.
Então a gente percebe que esse foi o momento em que o evangelho chegou ali na cidade de Filipos. E Filipos era uma cidade que era uma colônia romana, era uma colônia importante do Império Romano. Esse livro aí, o livro de Filipenses, ele foi escrito por volta do ano 60, alguns falam 62 depois de Cristo, né? Antes, inclusive, do incêndio de Roma, na época de Nero, né? Porque o incêndio de Roma, lá por Nero, ocorreu no ano 64 depois de Cristo, e antes da destruição de Jerusalém no ano 70. Então, esse livro ele foi escrito por volta do ano 60, em 62, mais ou menos nesse período, tá? E o propósito, quando Paulo escreve esse livro, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era, primeiro, prestar algumas orientações espirituais à igreja, né, que a igreja estava precisando em relação aos judaizantes, a algumas heresias dos judaizantes, né? Também ele fala muito da questão da ansiedade, do contentamento. Lá no final do livro a gente vai ver sobre isso, né? E outro propósito dele foi agradecer aos irmãos da cidade de Filipos por estar enviando ofertas missionárias para ele. Então, ele queria agradecer. E o outro objetivo dele, o outro propósito, foi também fazer com que os irmãos se alegrassem em Cristo Jesus, por todas as situações. Então, a gente vai começar, queridos, aqui pelo primeiro capítulo do livro de Filipenses. E no primeiro capítulo do livro de Filipenses, Paulo ele fala sobre que há alegria na vida, apesar das circunstâncias. Há alegria na vida, apesar das circunstâncias. E Paulo menciona algumas alegrias que ele sentia em Cristo Jesus. Primeiro, ele cita no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele diz assim, ó: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Irmãos, primeira coisa que Paulo ele se alegrava das memórias positivas que ele tinha da congregação de Filipos. Lembrando que ele passou por momentos difíceis na cidade de Filipos, ele foi açoitado, ele foi preso injustamente, ele passou por situações, mas ele resolveu apenas ter memórias agradáveis dos filipenses. Porventura não é assim que a gente deve fazer também, queridos? A gente deve preservar as memórias agradáveis, né? E não ficar lembrando das coisas ruins que passaram. E aí as pessoas, hoje em dia existe, desde a época da Covid, né? Eu lembro que na época da Covid a gente entrava nos jornais, ia ler os jornais, ou assistia os jornais, era notícia ruim o tempo todo, o tempo todo. A gente começava a ficar ansioso com tanta morte, com tanta. Eu resolvi, desde aquela época, não mais assistir jornais televisivos, né? Eu sempre me informo pela internet, eu escolho as minhas fontes, que eu acredito que são mais confiáveis, e assim por diante. Porque geralmente a mídia ela é muito sensacionalista, vai pela sensação da notícia. Mas Paulo, ele cita, alguém pode falar assim, bom, Paulo fala que a gente deve ele se alegra nas memórias positivas, nas coisas positivas. Mas e quais são essas coisas positivas? Aí Paulo, ele cita lá no livro de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, ele dá um filtro para a gente. Ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, queridos, em vez da gente ficar enchendo a nossa mente. Lembra que lá no livro de Provérbios, que o escritor de Provérbios diz que o nosso o coração, ele é a fonte da vida, o centro da vida, né? Então, o que Paulo está citando aí, ele está citando um filtro que a gente deve ter na nossa vida. Com o que eu devo preencher a minha mente? Com tudo aquilo que for verdadeiro, com tudo aquilo que for respeitável,
com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que for amável, se tem alguma fama, alguma boa fama, tem alguma virtude? Ah, mas o autor do livro não é cristão. Tem alguma verdade? Tem boa fama? Tem alguma virtude? Seja isso que ocupe o nosso pensamento, né. Mas Paulo também, quer dizer, além das memórias positivas, Paulo também, ele se alegra na firme confiança em Deus. No versículo 6, no capítulo 1º, versículo 6, ele se alegra na firme confiança em Deus, dizendo assim, ó: "Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Olha só o que Paulo está falando, ele está acreditando na firme providência de Deus. Ele está dizendo que Deus, ele não, irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram falar das obras inacabadas eh, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Donatello. Leonardo da Vinci tem um monte de obras inacabadas, ele deixou pela metade. Como seria essa obra se tivesse sido concluída? Mas Deus não é assim, ele não faz as coisas pela metade. Paulo diz assim: "Ó, estou certo que Deus vai terminar, se ele iniciou a boa obra na minha vida, na sua vida, ele vai até o final, ele não vai ser como Leonardo da Vinci, ele não vai ser como Michelangelo, que deixaram obras pela metade, ele vai concluir essa obra." Interessante que o Catecismo de Heidelberg, que foi escrito em 1563, o Catecismo, ele fala, definindo a providência de Deus, o Catecismo de Heidelberg, ele diz assim: a providência de Deus é a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Isso quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas, querido. Deus está no controle de tudo. Interessante quando acontece lá na vida de Jó, quando a primeira vez que o diabo se apresenta diante de Jó, e aí Deus pergunta, né, que o diabo anda passeando pela terra e tal, aí Deus fala assim para o diabo, ó, é, tudo o que o Jó tem está em tuas mãos, não toque na vida dele. O diabo toma tudo o que destrói todos os bens de Jó. Na segunda vez que o diabo se apresenta, aí o diabo diz assim: olha, pele por pele, e o homem vai dar tudo pela sua vida. Toca na vida dele para ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus diz: olha, a vida dele está em tuas mãos, porém preserva a vida dele. Ou seja, o diabo só pode ir até onde Deus permite. Interessante, querido, que tem um autor chamado Erwin Lutzer, que ele escreveu um livro chamado A Serpente do Paraíso, onde ele fala uma frase interessante. Ele diz assim, ó: o diabo deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. Devemos lembrar que ele tem poderes terríveis, mas saber que esses poderes só podem ser exercidos sob a direção e a direção e o agrado de Deus, e o agrado de Deus. Satanás não está simplesmente livre para devastar a vida das pessoas. Então o diabo ele não pode fazer o que ele quer. O diabo ele quer destruir a raça humana, ele quer que a humanidade entre em um apocalipse nuclear e todo mundo morra. Mas Deus não permite. Então, o diabo, alguém já falou que o diabo é como se fosse um cão na coleira de Deus, ele só pode ir até onde Deus permite. Então, Deus está no controle. E Paulo sabia disso. O Deus que começou a boa obra vai concluir. Paulo também se alegra em seguir a Cristo mesmo no sofrimento, querido. Ele fala isso no capítulo 1º, versículo 12 a 14, ele diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo, ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta, ele estava preso. E, na verdade, a carta aos Filipenses é chamada uma das cartas das prisões, né? Que é Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Então, Paulo escreveu
essa carta aí quando estava em Roma, né, lá na prisão, lá em Roma. Então, Paulo, ele, em vez de se concentrar nas coisas negativas que estavam acontecendo, eu estou preso aqui, e onde é que está Deus? Ele se concentrou nas coisas positivas que Deus estava fazendo. Deus estava, aqui no versículo 13, ó, de maneira que toda guarda, irmãos, guarda pretoriana era a guarda romana que fazia a, a guarda do imperador Nero. Em alguns momentos, a guarda pretoriana, naqueles presos mais importantes, a guarda pretoriana também fazia a escolta e a vigilância. Então, a guarda pretoriana era a guarda romana importantíssima, e que estava ali com Paulo, estava escutando a palavra de Deus, e eles estavam escutando. Mais adiante, lá no final, lá no capítulo 4, ele diz assim, ó, a casa de César também me saúda. Por quê? Porque muitas pessoas lá na casa de César, a casa de César era no palácio, né, de César, que trabalhava, que estava escutando a mensagem, também tinham se convertido. Paulo se concentrou. Interessante, querido, que Paulo não foi como Noemi, lembra a história de Noemi, lá no livro de Ruth? Noemi, ela tinha a teologia correta, mas a atitude errada. A Bíblia fala que ocorreu uma fome lá, lá em Belém, que significa casa do pão, mas ocorreu uma fome na casa do pão. Ou seja, na casa do pão não havia pão, né? Então, em Belém ocorreu uma fome, e aí eles foram para Moabe, a Noemi, e juntamente com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, né? Eles foram para Moabe. Lá em Moabe, o marido dela morre, os 2 filhos morrem, aí ela volta. Quando quer voltar, as suas noras querem voltar com ela insiste para elas ficarem. Uma delas ficam e a outra, que é Ruth, vai com ela. Quando chega lá em Belém, as pessoas se admiram com ela, e ela diz: olha, não me chame Noemi. A palavra Noemi significa agradável, né? Me chame de Mara, que significa amargurada, né? Porque a mão do Todo-Poderoso, ela diz, porque a mão do Todo-Poderoso se descarregou contra mim. Ou seja, ela acreditava na providência de Deus, mas é interessante que o Hernandes Dias Lopes, pastor, ele cita muito um poeta do século XVI chamado William Cowper, que ele escreveu um livro, um hino chamado, se eu não estou enganado, Deus se manifesta de formas misteriosas. Nesse livro, nesse hino, o William Cowper, ele fala assim: por trás da providência carrancuda há uma face sorridente, que é no caso de Deus, né? Então Noemi se concentrou na providência carrancuda, né, de Deus. Então ela se sentia amargurada pelo que Deus estava fazendo, mas ela não se concentrou nas coisas boas que Deus também estava operando, como um escritor americano, ele tem um livro chamado A Mão Invisível de Deus, o que a mão invisível de Deus estava fazendo. Deus estava fazendo com que Ruth estivesse ali ao lado dela, que Ruth, mais tarde, Deus planejou que o Boaz viesse e desse sustento. Deus estava ali agindo nos pormenores, mas ela não percebeu isso, ela se concentrou nas coisas ruins, na providência carrancuda de Deus, e não na face sorridente que havia por trás. Né? Então, Paulo, ele se concentrou nessas coisas positivas que Deus estava fazendo. Né? Mas o interessante, queridos, é que Paulo também, ele manifestava uma atitude de equilíbrio também na fé. Equilíbrio. Ao mesmo tempo em que ele acreditava que Deus ainda ia livrar ele também estava preparado para o pior. Olha só aqui o equilíbrio que ele manifestava. Em Filipenses capítulo 1, versículo 19, ele fala o seguinte, ó: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí lá no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele fala assim, ó: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como uma libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro por todos vocês. Ele estava dizendo o seguinte, queridos, ó:
no versículo anterior, ele fala: olha, a minha expectativa é a libertação. Eu creio que não serei envergonhado, mas também estarei, mais adiante ele fala, estarei preparado para ser oferecido como uma libação, se essa for a vontade. A libação, querido, Paulo utilizou uma expressão da, do mundo pagão, que a libação era um pouco de vinho que os pagãos utilizavam nos sacrifícios, para poder ser favorecido pelos deuses ou para poder aplacar a ira dos deuses. Mas Paulo estava dizendo, olha, mesmo que eu seja oferecido como uma libação, uma libação, eu estarei disposto a fazer isso. Entendendo? E aí a gente mostra, a gente vê o equilíbrio dele. E Paulo, no livro de Filipenses, ele fala sobre equilíbrio. Ele fala lá no capítulo 4 de Filipenses, ele fala assim, ó, seja a vossa moderação. Moderação é o quê? Equilíbrio. Seja a vossa moderação conhecida de todas as pessoas, perto está o Senhor. A vossa moderação, ele precisa ter equilíbrio nas coisas, né? E é interessante que o Charles Swindoll, no livro, tem um livro que é muito maravilhoso, irmãos, os irmãos puderem ler, ele me ajudou muito, me edificou bastante em alguns momentos da minha vida. Charles Swindoll, que é um pastor e professor americano, tem um livro chamado Ria de Novo, Como Reencontrar a Alegria de Viver. É uma análise que ele faz do livro de Filipenses, né? E no momento que ele fala sobre equilíbrio, tem um trecho que é muito interessante, ele diz assim, ó, alguns santos não conseguem usufruir de uma refeição porque o mundo está passando fome. Não conseguem agradecer a Deus por suas roupas, porque por sua casa, porque o mundo está nu e sem abrigo. Tem medo de sorrir por causa da tristeza que domina o mundo. Tem receio de desfrutar a salvação por causa dos perdidos que tem no mundo. Não consegue desfrutar uma tarde com suas famílias no lar, ou porque sentem que deveriam estar salvando almas. Não podem passar uma hora com uma pessoa não perdoada sem se sentirem culpadas por não terem evangelizado. Aí no final ele diz assim, ó, um sóbrio espírito cristão é o que o apóstolo Paulo ele aconselha aqui nesse texto, um sóbrio espírito cristão. Então Paulo fala sobre equilíbrio. Mas também, queridos, nós temos aqui no capítulo 2, Paulo ele fala que no capítulo 1, ele fala da alegria apesar das circunstâncias. No capítulo 2, ele fala que há alegria no serviço cristão. Há alegria no serviço, irmãos. É interessante que a Madre Teresa de Calcutá, que servia lá na Índia aos necessitados, ela falava lá que usando a expressão que ela utilizava, né, aquela expressão lá de Mateus 25, que tudo que fizertes a esses pequeninos, a mim o fizertes. Ela sempre usava esse lema, tudo que fizertes a esses pequeninos, a mim o fizertes. Então, na verdade, quando nós estamos servindo, é a Deus que estamos servindo. E há alegria nisso, há alegria em servir. E Paulo fala que quando a gente começa a servir, duas coisas têm que estar em mente. Primeiro, uma atitude correta. E a atitude correta, Paulo fala que deve ter duas coisas na atitude correta. Primeiro, valorizar a unidade na igreja. Né? Valorizar a unidade na igreja. E segundo, ter uma humildade nos relacionamentos. Então, primeiro começando com a unidade. Paulo aí no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e de mente. Interessante que Paulo ele está falando aqui, a gente quer servir? Excelente, maravilhoso. Mas é interessante a gente começar com uma atitude correta, que é, primeiro, valorizar a unidade da igreja. E quando a gente fala de unidade, a gente tem que falar que unidade é diferente de uniformidade. Unidade está falando daquela unidade de propósito, de sentimento. Significa harmonia em meio à diversidade. Enquanto que a uniformização significa padronização, todo mundo sendo igual. Geralmente nas ditaduras, tanto
totalitárias lá de nazismo, o comunismo e outras mais, eles tentavam padronizar, né? Ou seja, todo mundo ser igual. Era padronização. Então, não havia, na verdade, nesse sentido, não era unidade, era uniformidade. E o que Paulo está falando aqui é que a gente tem que ter unidade, valorizar a unidade. Outra coisa que ele fala é que a gente tem que ser humilde nos relacionamentos. Humildade nos relacionamentos. Aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o de outros. Queridos, é interessante que tem de todas as definições de humildade, a definição que eu mais achei interessante foi a de Max Lucado. Max Lucado, ele definiu humildade da seguinte forma: para Max Lucado, a humildade não é pensar mal de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, focando menos no próprio ego e mais em Deus e nas outras pessoas, reconhecendo seu lugar diante de Deus, vendo o valor de cada pessoa, como Jesus fez, sendo servo e considerando os outros superiores a si mesmo. E é isso que Paulo tá falando. Então, é importante o capítulo 2, Paulo que fala da alegria que há no servir. Mas é importante servir com a atitude correta, valorizar a unidade, humildade nos relacionamentos. Mas também essa alegria no servir é mantida pela teologia correta. E qual é a teologia correta? É o exemplo de Cristo. Cristo nos deu o exemplo, e Paulo fala isso em Filipenses 2, de 5 em diante, até o 11, ele diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O nosso exemplo é Jesus. Ele foi o exemplo de que ele serviu se humilhando, considerando. Você vê que quem estava com Jesus sempre saía se sentindo valorizado, né? Porque Jesus fazia isso. Mas é interessante, querido, que a teologia correta mantém a alegria no serviço, mas também os exemplos de pessoas e os modelos corretos de pessoas. E Paulo cita 2 modelos de pessoas corretas em servir que também nos inspiram. Primeiro, ele cita o exemplo de Timóteo. Ele fala lá no capítulo 2, do versículo 19 ao 22, ele fala de Timóteo. Mas eu vou me concentrar só no 20 e no 21, que diz assim, ó, Paulo falando sobre Timóteo. Porque não tenho ninguém com esse sentimento de que se preocupa sinceramente com vocês. Todos os outros buscam os seus interesses e não os de Cristo. Ele falando de Timóteo. Timóteo era um servo fiel, mas também, que se a gente for ver a carta de Timóteo, Timóteo era um irmão, ele era um pouco tímido. Por isso que Paulo, lá no livro de Timóteo, diz assim, não te envergonhe do evangelho de Cristo. Não te envergonhe, por quê? Ele era um pouco tímido. Mas também era um irmão que tinha problemas de saúde, problemas graves de saúde. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala, inclusive, que pede a Timóteo para misturar um pouco de vinho na água, para poder, devido às suas constantes dores de estômago. Tem um comentário que é do Dr. Champman, do livro O Novo Testamento comentado versículo por versículo, e que o Dr. Champman ele fala justamente que nessa época aí existia uma crença na medicina da época de que um pouco de vinho misturado na água ajudava a combater bactérias e também algumas doenças. E Paulo sugeriu isso para Timóteo. E interessante que Timóteo, embora fosse uma pessoa tímida e uma pessoa com problemas de saúde, uma pessoa fiel, um servo fiel ali com Paulo. Mas também Paulo cita Epafrodito como um servo sacrificial. Irmão, sacrificial. Ele fala de Epafrodito ali no capítulo 2, versículo 25 a 27, mas eu vou me concentrar do 26 em diante. Diz assim, ó, ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele tinha adoecido. Epafrodito tinha adoecido, né, quando foi visitar Paulo.
De fato, ele adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Epafrodito, irmãos, era um outro exemplo de um servo sacro. Irmãos, uma pessoa na época que visitava uma pessoa presa, que era considerado criminoso, Paulo estava ali preso como criminoso, embora não fosse. Estava injustamente. Eles corriam risco, por quê? Porque as autoridades romanas, eles às vezes desconfiavam da pessoa que estava visitando um criminoso, desconfiava da pessoa ser um cúmplice. Então a pessoa que visitava um preso estava arriscando sua vida. Mas o Epafrodito foi visitar Paulo e quando ele chegou lá em Roma, ele adoeceu à beira da morte. Mas ele se recuperou, graças a Deus. E o Epafrodito é um exemplo de irmãos que se arriscam, um servo sacrificial. Interessante que depois o pastor pode me corrigir, que essa palavra é grega, pastor, não conheço muito, mas tem uma expressão no grego que é parabolemai, é uma expressão no grego que é uma expressão para indicar pessoas que se arriscam. E na época da igreja primitiva, tinha uns irmãos chamados parabolanes. Os parabolanes eram justamente as pessoas que se arriscavam para ajudar os outros. Que geralmente, por exemplo, quando um mártir morria, os parabolanes iam lá e cuidavam do corpo do mártir, enterravam. Uma pessoa, um necessitado estava lá doente, os parabolanes iam lá e ajudavam. Eles se arriscavam. Eram os parabolanes. A igreja primitiva tinha esse tipo de pessoa. Interessante que aqui na igreja, eu fui socorrido por 2 parabolanes, né? Eu lembro que quando eu comecei a eu entrei na igreja, eu fui para um evento lá na chácara, eu já tinha algum tempo que eu estava na igreja, e aí eu passei mal no período, irmãos, eu nunca tive um mal súbito, e foi o único, até aquele momento, e depois daquele momento, nunca tive. Então, eu estava no carro e de repente tive vontade de vomitar. E aí eu peguei uma sacola e fui vomitar. Quando eu vomitei, apaguei no trânsito, mas graças a Deus isso aconteceu quando eu estava no sinal de trânsito, o carro tinha parado. Aí eu apaguei. Quando eu acordei com um cara batendo no vidro do carro, porque quando o carro é automático, quando você tira o pé do freio, o carro ele sai andando devagar, né? Aí o carro bateu na moto que estava do lado e acordei com o motoqueiro batendo com o capacete no espelho do carro, né? No vidro. E aí eu acordei, a minha esposa e os filhos estavam gritando, chorando, né? Achando que eu tinha morrido. Foi assim algo terrível. E quando a minha mão ficou gelada, ocorreu assim, foi um mal súbito, né? E aí o que que aconteceu? Tipo o do irmão Divino, né? Quando, por coincidência, na hora que eu estava ali passando, o irmão Matias e o irmão Emerick, eles estavam ali passando e aí eles pararam, viu que eu estava ali no trânsito, o carro, todo mundo ali parado, aí tinha parado o trânsito, né? Eles viram que eu estava passando mal, o irmão Matias levou o meu carro e o irmão Emerick me levou para o hospital Santa Marta, né? E aí eu fui medicado, quando eu acordei, o Parabolani Emerick estava ali perto ali do meu leito, ali me ajudando, né? Que Deus o abençoe grandemente, né, irmão Emerick, né? E interessante, queridos, falando sobre essa questão do se arriscar, que vou dar um exemplo que aconteceu, teve um casal que tinha 2 filhos, um de 6 e outro de 9, e aí a menina de 6 e um menino de 9, né? A menina de 6 adquiriu uma doença muito grave, e só o irmão tinha o sangue compatível para doar. E aí o casal ficou sem jeito de falar com o irmão para ele doar sangue, né? E pediram um médico para falar com o menino. Aí o médico falou: olha, será que você não pode doar um pouco de sangue para sua irmã, senão ela vai morrer? E explicou toda a situação e ele disse: posso. E aí pegaram o menino, levaram para um determinado lugar, tiraram o sangue, tiraram mais ou menos 380 ml de sangue, né? E aí o menino ficou parado, e aí o médico olhou para ele assim, ó, o que que é? Doutor, quando é que eu vou morrer? Ah, e por quê?
porque eu doei sangue. Aí o médico, você, mesmo sabendo que, que doar, que doar sangue você ia morrer, mesmo assim você decidiu doar? Ele disse, sim, porque eu amo a minha irmã e eu não quero que ela morra. Ele sabendo que ia morrer, mesmo não fosse, né? Então, assim, isso é um parabolane, né? Uma pessoa que se arrisca. E esse menino foi isso. Mas no capítulo 3, queridos, Paulo também fala da alegria no compartilhar. Vamos só revisar. No capítulo 1, ele fala que a alegria, apesar das circunstâncias. Capítulo 2, que a alegria no serviço. No capítulo 3, ele fala que a alegria no compartilhar. E aí Paulo, ele compartilha o seu testemunho. Aqui no capítulo 3, versículo 5 a 6, ele diz assim, ó, irmãos, Paulo, ele era pós-doutorado no judaísmo. Olha o currículo do homem. Ele diz assim, ó, fui circuncidado no 8º dia. Vamos devagar. Foi circuncidado ao 8º dia. Quando ele fala que foi circuncidado ao 8º dia, ele queria dizer o seguinte, olha, eu nasci na fé judaica. E fui criado, quando a gente estudou sobre o judaísmo, chamado Brit Milá, o Brit Milá é a circuncisão. Ele foi Brit Milá, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele nasceu na fé judaica. E ele diz, sou da linhagem de Israel. Ou seja, ele era do povo prometido, do povo que Deus tinha escolhido de Abraão. E ele fala, da tribo de Benjamim. Irmãos, a tribo de Benjamim é uma das assim, tribos mais assim, importantes. É tão importante que quando Israel entrava na guerra, o lema de Israel, sabe qual era? Após ti, Benjamim. Esse era o lema. Por quê? Porque de Benjamim saiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Né? Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida, o único. Os outros nasceram em Midian. Né? O Benjamim, ele era o filho da esposa amada e querida de Jacó. Então, da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim era uma tribo muito querida. Ele era hebreu de hebreu, ele não era um prosélito, um gentio que tinha convido. Ele era hebreu de hebreu. Segundo a lei, ele era fariseu. Irmão, fariseu, ele era um cara assim, como se fosse um pós-doutor no judaísmo. Inclusive, tem alguns autores que brincam, né? Que falam que se houvesse jornal naquela época, os jornais teriam estampado Saulo de Tarso na capa com uma medalha de ouro dizendo o fariseu mais religioso do ano, Saulo de Tarso. Ele era um cara. No versículo 6, ele diz assim: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, ele tinha um currículo judaico, mas ele considerou tudo isso como lixo. Ele fala isso. Por Cristo. E o interessante é que, além dele compartilhar esse testemunho dele, ele compartilha também o seu alvo. Ele diz que o alvo dele primeiro, conhecer profundamente Cristo e prosseguir na carreira cristã. Ele diz assim, ó, agora que deixei tudo isso como lixo, eu quero me concentrar em conhecer a Cristo. No capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo diz assim, ó, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E o poder da sua ressurreição. Tomar parte em seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o meu objetivo, é conhecer profundamente Cristo. Aí ele diz, mas também eu quero prosseguir na carreira cristã. Versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, ele compartilhou seu testemunho, compartilhou seu alvo. A gente precisa também compartilhar o nosso testemunho, compartilhar a nossa vida com as pessoas, que existe alegria no compartilhar. O próprio Jesus, lá no livro de Atos, Paulo fala de uma frase de Jesus que não existe nos evangelhos, né? E Paulo diz assim, que Jesus falou, bem-aventurado coisa é dar
do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Você compartilhar. Quando a gente está compartilhando, você compartilha o testemunho. Você está doando um pouco da sua vida, e fazendo com que as pessoas também se voltem para Cristo, né? Mas o interessante é que não é só compartilhar, também é importante viver. E existe uma história que eu gostaria de citar para os irmãos, que é de um estudante de medicina, do último ano de medicina da Universidade da Califórnia. Estudante, quem fala esse testemunho foi um professor da Universidade da Califórnia, chamado Dr. Palmer. Ele era professor de medicina, e aí ele fala que teve um aluno que compartilhou esse testemunho com ele. Ele disse que tinha um aluno no penúltimo ano de medicina que adoeceu, e aí não pôde ir às aulas de medicina. E um amigo dele, que era cristão, anotou todas as informações da aula e levou para ele que estava doente. Aí ele compartilhou seu testemunho. Ele disse assim: olha, como pode? Qual é a força que faz uma pessoa usar do seu tempo, anotar tudo e trazer para mim? Eu quero conhecer dessa força. E se converteu a Jesus por causa desse testemunho. Ou seja, um cristão que não apenas ele falava, mas também ele vivia o evangelho, né? Mas também, queridos, o Paulo, ele fala no capítulo 4, ele fala que existe alegria no descanso. Primeiro, do capítulo 1, a alegria apesar das circunstâncias. Capítulo 2, a alegria no serviço. Capítulo 3, a alegria no compartilhar. Mas ele também fala que há alegria no descanso. E no descanso, a alegria, ele fala algumas coisas que a gente pode descansar e se alegrar nisso. Primeiro, devemos nessa alegria do descanso, lembrando que o descanso, querido, é importante. E quando Deus criou o sábado, ele criou com esse propósito, né? Interessante que o Charles Spurgeon, ele teve uma mensagem dele que ele falava que mesmo as pessoas de ferro também podem enferrujar, né? Então é importante que a gente possa ter descansar. E quando fala descanso, não só descanso físico, mas descanso espiritual, descansar em Deus, né? E Paulo ele fala que é importante a gente se alegrar no descanso da firmeza e na tentativa de reconciliação. Quantas pessoas precisam ser reconciliadas, né? Primeiro, vamos começar com a firmeza. Ele fala assim, ó: portanto, meus amados, capítulo 4, versículo 1. E assim, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então, é importante a gente se alegrar nessa firmeza, permanecer firmes. Queridos, as dificuldades podem vir, mas é importante a gente manter a firmeza em Cristo, se alegrar na firmeza. Mas também Paulo, ele também se alegra na tentativa de reconciliação. Teve duas irmãs que estavam com problemas, entre elas a irmã Evódia e a Sintique. Ele diz assim, ó: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aí mais adiante ele diz assim: a ti, meu fiel cooperador, peço que ajude essas irmãs. Alguns dizem que Paulo não fala quem é o fiel cooperador, mas a maioria dos autores falam que esse fiel cooperador é Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipos, ou dos filipenses, né? Que ele está falando desse fiel cooperador de jugo, que é um jugo, né, pastor? O ministério, mais lembrando que o jugo do Senhor é suave, né, e o seu fardo é leve, né? Então, existe isso, e é importante a gente se alegrar na tentativa de reconciliação. Às vezes, não chegamos a um termo, né? Eu lembro até de uma história, querido, do Charles Spurgeon, que tinha um amigo que era pastor, chamado Dr. Newman. Ele era pastor, e aí, quando um outro pastor, esse era entre os pastores, né? Começou a falar mal do ministério desse irmão, Dr. Newman. O Dr. Newman, ele tinha escrito um livro chamado Como Jesus, mostrando como deveria ser a nossa vida como Jesus, né? Só que esse outro pastor começou a difamar ele e tal, e tal. E ele, no início, ele não falou nada.
deixou a coisa rolar e a coisa começou a crescer, os jornais da época começaram a falar, aí chegou o momento que o Dr. Newman escreveu uma carta com palavras duras, fortes, às vezes até com assim, agressão verbal, e aí chegou, antes de enviar a carta, foi até o Spurgeon e pediu para o Spurgeon ler, o Spurgeon. Olha, realmente, tá excelente a carta, realmente o cara lá, como você merece tudo isso. Mas falta você escrever, assinar embaixo, autor do livro como Jesus. Aí o doutor Newman olhou para ele, o cara olhando, ele pegou a carta, rasgou. Assim, cara, como Jesus? Será que Jesus iria fazer isso? Né? Não, não. Então ele rasgou. Né? Então, às vezes, irmãos, a gente percebe e analisar, verificar como Jesus faria isso. Né? Outra coisa que Paulo fala, ele fala do descanso na paz que vence a ansiedade. Descanso na paz que vence a ansiedade. E interessante, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, ele diz assim, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, olha, entregue tudo em oração a Deus e, e a paz de Deus vai encher o coração de vocês. É importante, gente, às vezes, irmãos, a gente fica ansioso por muitas coisas e tal, mas é importante a gente, primeiro, orar e entregar tudo nas mãos de Deus. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar a ansiedade. Tem eu sei que tem alguns irmãos aqui que são da área de medicina, né? E se eu estiver falando alguma coisa errada, depois você me procura para me ensinar pontualmente. Mas, entretanto, eu pesquisei em alguns sites de psiquiatria, de neuropsicologia, e também tem até uma reportagem da BBC Brasil que fala sobre isso, né? Existem alguns hormônios que são chamados hormônios da felicidade, que Deus naturalmente faz com que o nosso corpo produza esses hormônios da felicidade, bastando apenas que a gente faça a nossa parte. As pessoas que trabalham, os psiquiatras, a neuropsicologia, falam de dose. Dose é um acróstico para 4 hormônios chamados hormônios da felicidade, que é a dopamina, dose. Dopamina, o O, de ocitocina, o S, de serotonina e o E, de endorfina. Vamos analisar alguns deles. Por exemplo, a dopamina. A dopamina é um hormônio hormônio e também ele é um neurotransmissor, né, ao mesmo tempo, hormônio e neurotransmissor. E esse hormônio ele é responsável pela motivação, pela recompensa, a sensação de ser recompensado. Existem algumas ações que a gente faz e que produzem esses hormônios, como, por exemplo, exercício físico, traçar e alcançar metas, mesmo pequenas, ouvir música, comer chocolate. Isso faz com que a dopamina aumente, né? Que é aquela sensação de recompensa, de motivação. E a ocitocina, que é o hormônio que é o chamado hormônio do amor e da conexão. Esse hormônio, que também é um neurotransmissor, algumas ações que a gente produz, que a gente faz, ativa esses hormônios, como, por exemplo, abraços longos, carinho, massagem, contato com pets, compartilhar momentos com amigos e familiares, atos de gentileza, meditação. Tudo isso ativa a ocitocina, que é o hormônio do amor e da conexão, né? E a serotonina, que é o hormônio do humor e do bem-estar, sensação de bem-estar. Né? Algumas ações que ativam esse hormônio, que é tomar sol, exercícios aeróbicos, estar no contato com a natureza, gratidão, isso aqui é grato, ativa esse hormônio da serotonina. Momentos felizes com pessoas agradáveis, boa alimentação, isso ativa a serotonina.
E o último hormônio, que é a endorfina, que é responsável pelo prazer e o alívio da dor. Ações que aliviam: rir, dançar, cantar, exercícios físicos como correr, hobbies, ouvir música, trabalho em equipe. Isso ativa a endorfina, sensação de prazer e alívio da dor. E, irmão, sempre quando eu estou assim, me sentindo um pouco assim, mal-humorado ou um pouco triste, eu vou assistir uma comédia. Ou então uma pegadinha. Tem momentos que eu rio tanto que choro, as minhas veias aqui falta estourar e passar mal, entendendo? Eu queria passar, os irmãos, o pastor permitir, tem um vídeo que eu gostaria de passar, os irmãos puderem. São alguns tipos de riso. Lembrando que Paulo, o livro do Charles Swindoll é Ria de Novo, porque desse livro ele fala justamente que a gente precisa rir, precisa ativar alguns hormônios para poder que esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando do contentamento cristão que a gente deve ter. Agora, lembrando, irmãos, que contentamento não é o sinônimo para a preguiça e para a acomodação. Já pensou se Moisés tivesse ficado contente em ficar em Midian? Já pensou se Neemias tivesse ficado contente lá na Pérsia e não tivesse vindo reconstruir o templo, ou se Davi tivesse ficado contente em adorar a Deus no tabernáculo e não tivesse planejado a construção do templo. Então, lembrando que uma definição, tem um pastor americano que ele faz uma definição muito interessante, que eu achei maravilhosa, sobre o contentamento cristão. Ele diz assim, ó, o nome do pastor é William Cooper. William Cooper, ele diz assim, ó, aqueles que lutam com o significado de satisfação podem pensar em duas possibilidades. Então, que tal um teste de múltipla escolha? Qual das duas alternativas você considera correta? O significado de satisfação circule a alternativa correta. 1. Eu deveria ter todos os meus desejos limitados àquilo que já tenho ou que já realizei. A primeira alternativa. Segunda alternativa. Eu deveria ter os meus desejos limitados àquilo que estou convencido de que Deus quer que eu alcance. Aí ele conclui.
existe uma diferença nestas duas ideias de satisfação. A primeira implica preguiça, a segunda em senhorio. Satisfação cristã baseia-se no senhorio de Cristo. E isso quer dizer, irmãos, assim, em outras palavras, tudo que eu tenho é da vontade de Deus, que eu conquiste mais, ou o que eu quero conquistar é da vontade de Deus. Então, se a gente sentiu no coração que não é, então nós temos que se contentar. Né? Paulo ele sabia disso, né, da questão do contentamento. A gente tem que lembrar que a satisfação cristã está baseada no senhorio de Cristo. O que eu quero é da vontade de Deus? Se for, amém e louvado seja Deus. Temos que lutar pelo aquilo que a gente acredita que é a vontade de Deus. Tá bom? Finalizando, 4 aplicações práticas, tá? Primeiro, viva com alegria, mesmo em circunstâncias contrárias. A gente vai passar por muitos momentos difíceis na vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas é importante a gente manter essa alegria, querido, sorrir. É interessante que teve, na época que eu me converti lá no Ceará, eu tinha uma amiga minha que era do ensino médio, que eu chamava sempre ela para ir para a igreja e tal. Aí ela um dia chegou para mim e disse: Rogério, eu não quero ir para a igreja. Porque eu acho o pessoal da igreja tão triste, tão cabisbaixo, tão assim, que eu acho que não existe muita felicidade. Não. Aí, desde aquele momento, daquela época, eu me preocupo com isso, né, dessa questão. Então, é importante a gente manifestar essa alegria cristã em nossa vida. Né? Segundo, sirva com alegria, começando pela atitude do coração, a atitude correta. Né? Humildade, valorizar a unidade e assim por diante. Terceiro, compartilhe sua fé com uma vida que prossegue para o alvo. Seguir Cristo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por último, desfrute da alegria que nasce do descanso em Deus e da satisfação que há em Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar mais e mais cada um dos irmãos. Glória a Deus, irmãos. Estamos na Igreja Batista, vou abrir uma assembleia para que a gente possa chamar mais o Rogério, para ele pregar mais. Tem ali, ó, tem gente que está quase ficando de pé ali, né? Apoiado. Então tá bom, todo mundo apoiou, então ok. Então é isso que eu vou fazer, viu? Mas graças a Deus, viu, Rogério? Então você teve, se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, você tem um recheio muito bom aí de orientações para a nossa vida, né? Graças a Deus, irmãos. Isso é muito bom. E hoje também eu tive outra notícia que tem uma pessoa que a esposa está empurrando ele, né? E a gente ora para que dê certo isso aí. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as ofertas nesta noite. Vamos fazer isso com alegria, vamos cantar e devolver no altar os dízimos e as ofertas nesta noite. Você que está nos visitando, esse é um momento da igreja, prioritariamente. Se quiser participar, fique à vontade também. E nós glorificamos a Deus, vamos fazer isso com alegria, como foi falado, adorar o Senhor, porque Ele é o nosso sustentador, irmãos. Que Deus seja glorificado nesta noite.